você. Aonde que eu não consigo achar teu solidão que me apavora, que maltrata e machuca. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos. Garçom, ela saiu de vez da minha vida e Por anos, ele foi uma das vozes mais conhecidas do sertanejo brasileiro. Com o parceiro Rick, formou uma das duplas mais queridas dos anos 90 e 2000. Mas o que parecia ser um sucesso sem fim acabou se transformando em uma espiral de polêmicas, problemas pessoais e decisões que chocaram os fãs. Estamos falando dele, Renner, que durante muito tempo fez o Brasil cantar ao som de hits como Ela é Demais, Filha e Nos Bares da Cidade. O auge veio rápido e a queda mais ainda. Desde seu início humilde em Brasília até a consagração nacional, Renner parecia destinado a brilhar por décadas. Porém, por trás dos palcos lotados, dos programas de TV e dos discos de ouro, uma série de acontecimentos dramáticos começaram a minar o que muitos consideravam uma carreira sólida e longeva. Renner viveu momentos de glória, mas também mergulhou em tragédias pessoais que o afastaram da fama. Um dos episódios mais marcantes foi um acidente de carro com vítimas fatais, envolvendo o cantor diretamente e gerando uma onda de comoção e revolta. A partir dali, sua vida nunca mais foi a mesma. Mas não foi apenas o acidente. Problemas com bebida, brigas públicas, rompimentos, crises financeiras e a separação definitiva da dupla Rick e Renner escancararam a fragilidade emocional do artista, que tentava manter a carreira ativa enquanto enfrentava suas maiores batalhas fora dos holofotes. Nos bastidores, muita coisa aconteceu e o público ficou sem entender. Por que Renner sumiu? Onde ele está agora? O que o levou a sair dos palcos depois de tantas tentativas de retorno? Por que nem mesmo a volta da dupla Rick e Renner foi capaz de segurar o cantor no cenário nacional? Prepare-se para conhecer, em detalhes, os altos e baixos de uma das vozes mais marcantes do sertanejo romântico. Você vai entender o que levou Renner do topo das paradas à luta por estabilidade emocional e financeira. E mais, descubra com quem ele formou uma nova dupla depois da separação definitiva de Rick e por que essa aposta também não deu certo. A história de Renner começa muito antes da fama. Nascido em Brasília, Rogério da Silva nasceu em um lar simples e começou cedo a trabalhar para ajudar a família. Desde pequeno, tinha o sonho de cantar e fazer sucesso, mas os caminhos eram difíceis. Seu destino começou a mudar quando, na rodoviária da capital federal, conheceu um homem chamado Geraldo Antônio de Carvalho, mais conhecido como Rick. Os dois se conectaram rapidamente por um gosto em comum, a música sertaneja. Em 1986, a dupla Rick e Renner foi oficialmente formada, mas o reconhecimento nacional só viria muitos anos depois. Foram anos se apresentando em bares, festas e eventos pequenos, batalhando por uma chance. A grande virada veio nos anos 90, quando foram contratados por uma gravadora e lançaram o álbum que mudaria suas vidas. Com sucessos como Ela é Demais, a dupla emplacou uma sequência de hits que os colocou entre os principais nomes do sertanejo romântico da época. Ao longo dos anos 90 e 2000, Rick e Renner lançaram vários discos, venderam milhões de cópias e se apresentaram nos principais programas de TV do Brasil. O carisma de Renner, aliado ao talento de Rick para composições e arranjos, fez da dupla um fenômeno. O público se identificava com as letras sentimentais e os shows eram sempre lotados. O auge parecia não ter fim. Mas nos bastidores, os problemas começaram a surgir. Renner enfrentava dificuldades pessoais e, com o tempo, seu comportamento se tornou imprevisível. Fontes próximas relataram episódios de atrasos em compromissos profissionais, ausências em entrevistas e uma relação cada vez mais tensa com o parceiro Rick. A vida pessoal de Renner começou a interferir diretamente na rotina da dupla. O ponto crítico foi o grave acidente automobilístico em 2001, quando o carro dirigido por Renner se envolveu em uma colisão que resultou na morte de 2 pessoas. O cantor foi acusado de homicídio culposo por dirigir sob influência de álcool.
A tragédia teve grande repercussão na mídia e a imagem pública de Renner passou a ser duramente questionada. Mesmo com o apoio de parte do público, o cantor não conseguiu retomar o mesmo prestígio. Apesar de tentativas de reconciliação e retorno aos palcos, o relacionamento entre Rick e Renner sofreu abalos irreversíveis. O parceiro chegou a afirmar em entrevistas que não conseguia mais lidar com os comportamentos instáveis de Renner. A confiança foi quebrada e a mágoa tomou conta dos bastidores. Ainda assim, a dupla tentou retornar algumas vezes, com shows esporádicos e novas músicas, mas nada parecia resgatar a antiga sintonia. Até que, em definitivo, os dois decidiram encerrar a parceria musical que marcou uma geração inteira. Após a separação oficial da dupla Rick e Renner, o cantor tentou manter-se ativo no mercado musical. No entanto, os anos seguintes revelaram-se extremamente desafiadores. Sem o mesmo prestígio, sem gravadora de grande porte e com a imagem ainda abalada pelo passado, Renner mergulhou em uma fase de instabilidade profunda, tanto emocional quanto financeira. Fontes próximas ao artista relatam que, após o fim da parceria com Rick, Renner enfrentou graves dificuldades financeiras. Morando em São Paulo, o cantor chegou a vender bens que havia conquistado durante os tempos de ouro. O dinheiro que antes era abundante foi se esvaindo rapidamente. O alto custo de vida, somado a compromissos judiciais e a falta de um planejamento sólido, fez com que o artista enfrentasse momentos delicados, com dívidas se acumulando e convites escassos para shows. Foi nesse cenário que Renner decidiu tentar um recomeço. Em 2015, ele anunciou uma nova parceria musical, a formação da dupla Renner e Renan. A proposta era trazer uma nova identidade ao sertanejo romântico, apostando no carisma do veterano e na juventude do novo parceiro. Porém, o projeto não vingou como esperado. Apesar da experiência e da vontade de continuar nos palcos, a nova dupla não conquistou o grande público. A ausência de apoio das grandes gravadoras, somada ao rótulo de ex-Rick e Renner, acabou pesando contra. Muitos fãs não aceitaram a substituição e afirmavam que a voz de Rick era insubstituível. O novo parceiro, embora talentoso, não conseguiu preencher o vazio da dupla original. Além disso, as apresentações eram limitadas a eventos menores, sem a grande estrutura de antes. A mudança no cenário musical, com o surgimento de novos artistas e o crescimento do sertanejo universitário, também dificultou o espaço para um retorno triunfal. O sertanejo havia mudado e Renner, aos poucos, foi se tornando uma figura do passado. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal continuava instável. Ele passou por relacionamentos conturbados, acusações de abandono afetivo e problemas de saúde emocional. A pressão, as críticas nas redes sociais e a ausência do sucesso de antes pareciam pesar cada vez mais. Mesmo com as dificuldades, Renner seguiu tentando manter sua dignidade e carreira. Em entrevistas, chegou a afirmar que nunca abandonaria a música, mas que compreendia que o tempo de ouro havia passado. Em algumas oportunidades, voltou a aparecer em programas de televisão, relembrou histórias da dupla e emocionou o público ao cantar sucessos antigos. Mas o brilho nos olhos já não era mais o mesmo. Com o passar dos anos, Renner foi se afastando cada vez mais dos holofotes. Após a tentativa frustrada de manter a nova dupla com Renan, o cantor começou a adotar uma postura mais discreta. Hoje, o artista vive uma vida simples e reservada, longe do agito dos palcos e dos holofotes que o acompanharam por décadas. Em raras aparições públicas, Renner demonstra arrependimento por decisões do passado, mas também agradece pelas lições que a vida lhe trouxe. O cantor já declarou que pagou um preço alto por erros que cometeu e que tem buscado paz interior após tantos altos e baixos. Sua relação com a música continua viva, embora restrita a apresentações pontuais e gravações caseiras que compartilha em perfis pessoais nas redes sociais. Ele chegou a se reaproximar de Rick em algumas ocasiões, e os dois chegaram a anunciar breves reencontros, gerando euforia entre os fãs saudosistas.
No entanto, os projetos não se mantiveram por muito tempo. As diferenças do passado, segundo relatos de bastidores, ainda pesam. Embora não exista mágoa explícita, há um distanciamento natural entre os dois. Rick seguiu com sua carreira solo e projetos paralelos, enquanto Renner escolheu o caminho da introspecção. Atualmente, Renner mora em São Paulo e evita os holofotes. Tem dedicado parte de seu tempo à espiritualidade, segundo pessoas próximas, e tenta manter contato com antigos amigos da música. Apesar de não viver em luxo, também não passa por miséria extrema. Embora a estabilidade financeira conquistada nos anos 2000 tenha de fato se esvaído quase por completo. Os fãs mais fiéis continuam enviando mensagens de carinho, torcendo por um novo recomeço ou pelo menos por um último projeto que resgate a essência daquele cantor que um dia embalou corações apaixonados por todo o Brasil. Mas Renner parece ter entendido que sua fase de ídolo nacional ficou no passado, e hoje busca apenas viver com tranquilidade, longe da pressão que a fama um dia lhe impôs. Mesmo com todos os erros, tragédias e quedas, a trajetória de Renner deixa um legado importante. Ele representa não apenas um artista que viveu o auge e a decadência, mas também um ser humano que enfrentou seus próprios demônios e, mesmo com cicatrizes, segue em frente. Sua voz ainda ecoa nas memórias de quem viveu os anos dourados da música sertaneja, e sua história serve como alerta para muitos artistas que pensam que o sucesso dura para sempre. Renner pode ter deixado os grandes palcos, mas nunca deixou o coração dos fãs.